Muito bem. Então, continuando nosso estudo de histologia animal, nós vamos falar agora aí do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem características bem ao contrário das características do tecido epitelial. Então, se você lembra lá do tecido epitelial, o tecido epitelial tem as células de formato geométrico, né? Os formatos assim que a gente chama de poliédricos, né? Geométricos, muitas faces, tal. O tecido epitelial tem pouco material entre as células. E o tecido epitelial não tem vaso sanguíneo. O tecido conjuntivo é exatamente ao contrário. As células são de formato variável. Então, tem célula oval, tem célula alongada, tem célula estrelada, tá? Tem vários tipos de célula. Então, célula de formato variável. Tem muito material entre as células, tanto que a gente vai ter que estudar esse material que está entre as células. Tá? Além de estudar as células, vamos ter que estudar o material que se encontra entre as células, que é chamada substância intercelular, e o tecido conjuntivo tem vaso sanguíneo. O tecido conjuntivo é vascularizado. Inclusive, o próprio sangue, né, é um tecido conjuntivo. Tá? Muito bem. Tecido conjuntivo tem várias funções. Se você lembrar lá do tecido epitelial, o tecido epitelial tem basicamente a função de revestimento e secreção. Né? Tecido epitelial, revestimento, secreção. Tecido conjuntivo tem uma função de preenchimento de espaços, de conectar estruturas dentro dos órgãos, por isso que chama conectivo ou conjuntivo, tá? Porque ele conecta, né, estruturas dentro dos órgãos. Ele tem função de sustentação e tem função de defesa, porque as principais células de defesa do nosso organismo são células do tecido conjuntivo. Tá? Além disso, tem outras funções. Eu acabei de falar que o sangue é um tecido conjuntivo. Então, o sangue tem função de defesa, né? Porque tem glóbulos brancos e tal. Mas o sangue também tem uma função importantíssima de transporte, né? Transporte de gases, nutrientes, excretas, etc. Então, o tecido conjuntivo tem várias funções. Tá? E a origem embrionária, se você lembra lá do tecido epitelial, o tecido epitelial pode se originar de qualquer folículo embrionário. Né? Então, o tecido epitelial da nossa pele, nossa epiderme, vem do ectoderma, né? O tecido epitelial do nosso rim vem do mesoderma, que o nosso rim se origina do mesoderma. Né? O tecido epitelial do nosso tubo digestivo vem do endoderma, porque o nosso tubo digestivo se origina do endoderma. Então, lá, o tecido epitelial poderia ter qualquer origem, dependendo da origem do órgão. Aqui não. Tá? O tecido conjuntivo é de origem mesodérmica. É de origem mesodérmica. Então, esse desenhozinho aí do lado mostra... é um desenho clássico, tá? De tecido conjuntivo. Já apareceu em milhares de provas. Já. Mostra, então, as células de formato variável, né? Indicadas por letras aí do lado delas, que são as iniciais dos nomes delas, que nós vamos falar daqui a pouco. E o que está entre as células aí é o material intercelular. Tá? Essa parte branca entre as células é material intercelular e essas fibras aí entre as células é material intercelular. Os vasos sanguíneos não foram representados aí, tá? Apesar de ter uns negócios compridos aí parecendo vaso sanguíneo, mas não é vaso sanguíneo, não, tá? São fibras de proteína da substância intercelular. Então, nós vamos depois detalhar esse desenhozinho mais para frente aí. Bom, como o tecido epitelial, ou como o tecido conjuntivo, é rico em substância intercelular, né? Como o tecido conjuntivo tem muito material intercelular, nós temos que entender o que é esse material intercelular. Tá? Então, essa substância intercelular, basicamente, é de dois tipos. Uma parte chama SFA, substância fundamental amorfa. Substância fundamental sem forma. Amorfa, sem forma. E é uma geleia. Tá? É uma geleia, é um grude. Certo? Então, a substância fundamental amorfa
Ela é composta de água, sais minerais, moléculas pequenas, como glicose, aminoácidos, etc. Polissacarídeos, como um polissacarídeo chamado ácido hialurônico, que até bem pouco tempo atrás ninguém nunca tinha ouvido falar de ácido hialurônico, né? E agora ele aparece aí para preenchimento, né? Em cirurgias estéticas, né? Em procedimentos estéticos, preenchimento de rugas com ácido hialurônico, né? E coisas desse tipo, certo? É um componente da substância do conjuntivo, substância fundamental do conjuntivo. E algumas glicoproteínas ou proteoglicanos, que é a mesma coisa, né? Que é proteína combinada com carboidrato, tá? Faz parte também dessa substância fundamental amorfa e dá uma consistência gelatinosa para essa substância fundamental amorfa. Tá? Tanto o ácido hialurônico dá uma consistência gelatinosa, quanto essas glicoproteínas, tá? Ou proteoglicanos, tanto faz. Certo? Então, isso é a substância fundamental amorfa. Nesse desenho anterior aqui, essas partes brancas estão representando a substância fundamental amorfa, essas partes brancas. E mergulhado, então, nessa substância fundamental, estão as fibras e as células. Né? As fibras são fibras de proteína. Então, são três categorias. Fibras colágenas, que são as mais grossas. Então, nesse desenho anterior aí, essas fibras mais grossas, sem dúvida nenhuma, são fibras colágenas. Tá? Tem também fibras elásticas e fibras reticulares. Tá? Bom, as fibras colágenas, colágeno é famoso também, né? As fibras colágenas, elas são mais grossas, elas são resistentes a trações. Então, se você tracionar uma fibra colágena, tá? Ela resiste, certo? Ela tem um papel de resistência, certo? Uma fibra elástica, ela já tem elasticidade. Então, se você tracionar uma fibra elástica, ela distende. Ela distende. Entendeu? A fibra colágena, não. A fibra colágena, não. Se você tracionar uma fibra colágena, ela resiste. Agora, a fibra elástica, não. Se você tracionar, ela distende. Só que ela volta ao normal. Tá? Ela vai voltar ao tamanho normal dela depois. Então, isso chama elasticidade. Né? Ela distende, mas depois ela volta ao tamanho normal. E a fibra reticular são as fibras mais finas que existem no conjuntivo, são bastante ramificadas. Tá? São bastante ramificadas. Essas imagens aí do lado são imagens de microscopia mostrando aspectos do tecido conjuntivo onde foram usadas técnicas especiais de coloração da substância intercelular. Tá? A substância intercelular. Então, essa primeira imagem aí, essas fibras grossas aí, meio amarronzadas, tá? Essas fibras grossas meio amarronzadas são as fibras colágenas. Esses pontos escuros aí são células e essa parte branca aí seria a substância fundamental, tá? Então, esse primeiro aí, essas fibras amarronzadas aí, são fibras colágenas. Nesse segundo, essas fibras pretas, tá? Fazendo um zigue-zague, tá vendo? Fazendo um zigue-zague, tá? Porque ela faz um dobramento, e aí na hora que você puxa, ó, elasticidade. Depois ela vai voltar com esses dobramentos. Então é a fibra elástica. São fibras elásticas. Essas linhas pretas aí dobradas são fibras elásticas com uma coloração especial, uma técnica especial para a gente observá-las ao microscópio, tá? A gente precisa de usar técnicas especiais. E aqui, essas pretinhas aqui são as fibras reticulares, também usando uma técnica especial. As fibras reticulares,
Elas são ramificadas. Eu acho que aqui nessa região dá para ver melhor essas ramificações, certo? É como se fosse uma malha, como se fosse uma malha, ou uma rede de pesca, por exemplo. Tá? Então, ela cai em volta das células. Então, você observa que isso aqui é um corte, né? Isso aqui é um corte de tecido. Ela cai em volta das células e ela envolve as células, está vendo? Essa parte pretinha, envolvendo as células, mantendo as células em posições fixas no órgão. Tá? Então, essas fibras reticulares têm muito essa função. Alguns órgãos, as células têm que ficar em posições exatas. Então, a fibra reticular ela entra lá como se fosse uma rede, né, em volta dessas células. Sabe aquelas frutas que você compra, laranja, maçã, que vem numa sacolinha que é uma redinha, né, que é uma redinha plástica? É como se fosse aquilo. Como se cada maçã fosse uma célula e aquela redinha mantivesse aquelas maçãs ali juntas, né? Então, a fibra reticular ela tem essa função. Então, no fígado, isso é importante, no rim, isso é importantíssimo, na medula óssea, isso é importantíssimo. As fibras reticulares mantêm as células em posições definidas. Então, isso é a substância intercelular do conjuntivo. Substância fundamental amorfa, uma geleia, uma gosma, que banha tudo isso aí, e as fibras de proteína, colágenas, mais grossas, resistentes a trações. Existem vários tipos de colágeno, tá? Tem mais de 20 tipos de colágeno, mais de 20 tipos de fibra colágeno, fibra elástica e fibra reticular. Inclusive, a própria fibra reticular é uma fibra colágeno. Ela é estudada à parte, como fibra reticular, mas, na verdade, ela é um dos 20 tipos de fibra colágena. Ela é o colágeno tipo 3. Tá? Ela é o colágeno tipo 3, aí, os 3 primeiros tipos mais importantes aí que existem. Um é a fibra reticular. Então, isso é a substância fundamental. Tá? E aí nós temos as células. As células, a substância fundamental, não, a substância intercelular, né? Fundamental mais fibra proteica. E aí nós temos as células, mergulhadas, então, na substância intercelular. Então, nós temos 5 tipos principais de células. Tá? O fibroblasto. O fibroblasto. Blasto quer dizer dar origem. Fibro, fibra. Então, o fibroblasto produz as fibras do tecido conjuntivo. O fibroblasto produz a fibra colágena, produz a fibra elástica, produz a fibra reticular. Mas não é só a fibra, não. Ele produz também os componentes orgânicos da substância fundamental amorfa. Então, o fibroblasto, ele produz os polissacarídeos, ele produz as glicoproteínas, tá? E produz as fibras proteicas. Então, daí o nome fibroblasto. Tá? O fibroblasto é esse compridinho aqui, ó, cheio de estrelado, com umas ramificações, com a letra F, F de fibroblasto. Isso aí é o fibroblasto. Tá? Célula importantíssima do conjuntivo. Depois nós temos o macrófago. Naquele desenhozinho, MF. Aqui tem 2 macrófagos. Um começando a comer uma partícula estranha e o outro já digerindo a partícula estranha. Que essa é a função do macrófago. O macrófago é um fagocitador. Ele faz o que a gente chama de defesa por fagocitose. Tenta relacionar com a chamada defesa celular, né? Defesa celular, mediada pelos linfócitos T, que nós vamos falar mais para frente deles aí. Então, a defesa por fagocitose. Macrófago que faz. Quer dizer, macrófago grande fagocitador. Né? A outra célula que nós temos é o plasmócito. Tá? O plasmócito tem um desenhado aqui no cantinho, com a letra P aqui do lado. Esse núcleozinho dele com partes claras e partes escuras, parecendo uma roda de carroça. Tá? Então, isso é um plasmócito. O plasmócito, ele também é uma célula de defesa, só que ele é célula de defesa pela produção de anticorpos, que é a chamada defesa humoral.
Então, a defesa do nosso organismo de células que fagocitam e destroem antígenos chama defesa celular. A defesa do nosso organismo, baseada em anticorpos, baseada no plasmócito, é a defesa humoral. Tá? Defesa humoral, defesa baseada em anticorpos. Certo? Temos o adipócito, que é esse zazinho aqui no canto em cima, com essa gotona branca deles, está representando aí uma gota de gordura, uma gota de lipídio. Então, o adipócito ele armazena lipídios, ele armazena gorduras. Né? Então, o adipócito é a gordurinha. Né? A célula muito odiada aí por muitas pessoas. Né? Célula que armazena gordura. E o mastócito, que é o quinto tipo, é a que sobrou naquele desenho. Nós vamos ver esse desenho maior aqui na frente. Tá? É essa célula cheia de pontinhos pretos no citoplasma. A célula fica quase toda preta, né? Esses pontinhos pretos aí são grãos que contêm uma substância que participa do processo inflamatório. Tá? Então, mastócitos participam do processo inflamatório. Eles liberam uma substância chamada histamina. Histamina. A substância histamina, ela dilata vasos sanguíneos. Tá? Então, se você tem um processo inflamatório, por exemplo, você foi picado por uma abelha, tá? Então, naquele local ali, você vai ter um processo inflamatório. Ali vai ser liberada histamina, os mastócitos vão liberar histamina. Vai dilatar os vasos sanguíneos naquele local. Vai chegar mais sangue. Chegando mais sangue, chega mais nutrientes, chega mais células de defesa, chega mais oxigênio, para ajudar seu organismo. Mas, da consequência, é que o local vai inchar, né? Porque vai ter muito sangue, vai ficar vermelho, vai ter muito sangue, vai ficar quente, tá? Porque a temperatura do sangue é um pouquinho maior que a temperatura da pele, né? Então, esses são os sinais do processo inflamatório. Tá? Então, um processo inflamatório decorrente de uma picada de abelha, ou então um machucado que você tem e a borda dele, né, fica durante alguns dias, né, avermelhada, inchada, dolorida, isso é processo inflamatório. Então, isso é culpa do mastócito. O mastócito libera a histamina, tá? E vai provocar o processo inflamatório. O processo inflamatório ele é bom, tá? Porque ele procura trazer anticorpos, células de defesa, não sei o quê. Porém, o processo inflamatório em excesso pode prejudicar o organismo. Por isso que, às vezes, né, nós temos que tomar medicamentos anti-inflamatórios. Nosso próprio organismo produz anti-inflamatórios naturais. Tá? Então, o que é um processo inflamatório? O processo inflamatório tem 4 sinais característicos. Tá? Tem 4 sinais característicos. Rubor, fica vermelho, o local fica vermelho. Calor, fica quente. Tumor, fica inchado. Tumor no sentido de inchaço, tá? Não no sentido de câncer, não. E dor, é dolorido. Então, esses são os 4 sinais fundamentais de um processo inflamatório: rubor, calor, tumor e dor. Tá? São sinais provocados, em sua maior parte, pela liberação de histamina. Só que a histamina, além de ser um vasodilatador, que provoca tudo isso, rubor, calor, tumor e dor, a histamina é um broncoconstritor. Ela contrai os brônquios do pulmão, dificultando a respiração. Então, a ocorrência de uma liberação excessiva de histamina vai provocar o chamado choque anafilático. Ele liberou tanta histamina que vai contrair os brônquios do pulmão. A pessoa vai ter dificuldade de respirar. Tá? Então, a liberação excessiva de histamina pode ser dificuldade respiratória, né? Pode ser, não, pode originar. A ocorrência de liberação excessiva de histamina pode originar, uma dificuldade respiratória por broncoconstrição.
Tá? Então, a pessoa foi picada por 200 abelhas. Muito provavelmente vai ter um choque anafilático. Em vez dela ficar vermelha, quente, inchada, só num local, né? Ela vai ficar vermelha, quente, inchada no corpo inteiro. Porque picar 200 abelhas vai liberar histamina até falar chega. Certo? Só que isso vai afetar os brônquios do pulmão que vão contrair. A pessoa vai ter dificuldade respiratória e pode morrer. Existe um antídoto para isso, que é a adrenalina. A adrenalina, ela faz exatamente o contrário da histamina. Ela contrai vasos sanguíneos, a adrenalina, ela contrai vasos sanguíneos, a histamina dilata, né, vasos sanguíneos, e dilata os brônquios, a histamina contrai. Então, a adrenalina faz o contrário da histamina. Tá? Contrai os vasos sanguíneos e dilata os brônquios. Para que a pessoa que tem um acesso de asma e usa aquela bombinha, aquilo ali é adrenalina. Ou uma substância semelhante à adrenalina. É a mesma ação. Tá? E aí vai dilatar os brônquios do pulmão. Aí o ar entra. Tá certo? Agora, a dose de adrenalina tem que ser exata, porque a adrenalina aumenta o batimento cardíaco. Então, uma dose exagerada de adrenalina pode provocar um problema cardíaco, uma parada cardíaca, por exemplo. Tá? Então, essas são as 5 células fundamentais do conjuntivo: fibroblasto, macrófago, plasmócito, adipócito e o mastócito. Mastócito a gente acaba falando mais dele, não é porque ele seja o mais importante, não. Eu até acho que o mais importante aí é o fibroblasto, né? Porque produz a substância intercelular, e essa substância intercelular é importante. Mas é claro, todos têm sua importância, né? Mas a gente fala mais do mastócito porque a gente acaba tendo que explicar, né, o que é um processo inflamatório. Então, está aí aquele desenho aqui ampliado, né? Aquele desenho ampliado. Então, essas fibras mais grossas são as fibras de colágeno. As fibras mais finas, aí não sei, pode ser fibra elástica, pode ser fibra reticular. A parte branca está representando a substância fundamental amorfa. F, o fibroblasto. NF, o macrófago. P, com o núcleo aparecendo uma roda de carroça, o plasmócito. M, o mastócito, os seus grãos de estamina, né, que ele libera. E A, o adipócito. E adipócito costuma andar só em bando, né? Adipócito costuma andar só em bando. É igual zebra, né? Só em bando. Tá? Então, tá aí os componentes principais desse conjuntivo. Certo? Bom, baseado nesses componentes principais desse conjuntivo, é que nós temos a classificação do tecido conjuntivo. Tá? Baseado nesses componentes. Que componentes, Ramon? Não entendi. Baseado na substância intercelular e nas células. É que nós vamos ter os tipos de tecido conjuntivo. Então, o que é um tecido conjuntivo propriamente dito? Tecido conjuntivo propriamente dito. TCPD. Tá? Pode usar essa sigla à vontade. Tá? Pode usar essa sigla à vontade. TCPD. Tecido conjuntivo propriamente dito. Pode usar. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele se divide em 2 tipos. Ou ele tem todos os componentes do conjuntivo em proporção semelhante. Como assim? Tem substância fundamental, tem fibras, tem todas as células em proporção semelhante. Que é o que está acontecendo aqui? Aqui tem de tudo um pouco, né? Substância fundamental, fibra, macrófago, fibroblasto, mastócito, adipócito, plasmócito, está todo mundo aí. Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ou tem todos os componentes em proporção semelhante, ou tem predomínio de fibra colágena. Se tiver todos os componentes em proporção semelhante,
ele é chamado tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Se tiver predomínio de fibra colágena, ele é chamado tecido conjuntivo propriamente dito denso. Se ele predominar a fibra colágena. Tá? Ah, mas como é que eu vou ver isso? Fácil demais. Me desenho, então, é uma facilidade. Tá? No microscópio também não é tão difícil. E nós temos os conjuntivos de propriedades especiais. Então, olha aqui, ó, no propriamente dito, não predomina ninguém ou predomina fibra colágena, beleza? Não predomina ninguém, propriamente dito frouxo, ou predomina fibra colágena, propriamente dito denso. Agora aqui, ó, se predominar adipócitos, tecido conjuntivo adiposo. Se predominar fibras elásticas, tecido conjuntivo elástico. Se predominar substância fundamental amorfa, cuidado, tá? Se predominar substância fundamental amorfa. Aí é chamado tecido mucoso. Não vai falar que predomina muco, não, tá? Eu já vi livro falando isso aí. Predomina muco, tecido mucoso, predomina muco. Muco não é coisa de conjuntivo, não. Muco é coisa de tecido epitelial. Aquela célula caliciforme, que produz muco, etc, etc. Tá? Então, tecido mucoso predomina a substância fundamental. E o tecido hematopoético é riquíssimo em fibras reticulares, ele é chamado tecido reticular também, por causa disso. Tecido hematopoético pode ser chamado de tecido reticular, porque tem uma grande quantidade de fibras reticulares, e é o tecido de formação do sangue. Tá? Poiese quer dizer formação. Hemato, sangue. Então, é o tecido formador de sangue, o hematopoético. Tá? Então, temos conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. O mais abundante no nosso corpo é o frouxo. O mais abundante no nosso corpo é o frouxo. Já explico por quê. Tá? Temos o denso, temos conjuntivo propriedades especiais, predomina adipócito, predomina fibra elástica, predomina substância fundamental. Tá? Temos o sangue, que é considerado um conjuntivo, e temos os tecidos conjuntivos de sustentação, que são o cartilaginoso e o ósseo. Tá? Cartilaginoso e ósseo. Então, está aqui o frouxo. Todos os tipos de células, substância fundamental, fibras, tal, de tudo um pouco. TCPD frouxo. Tá certo? TCPD frouxo. Onde ele é encontrado? Onde ele é encontrado? Ele é encontrado na lâmina própria. Ah, mas não lembro o que é lâmina própria, não. Lâmina própria é aquela camada de conjuntivo que tem debaixo de todo tecido epitelial. Então, tecido epitelial é tecido de revestimento, você tem ele para todo lado aí do seu corpo, não só revestindo seu corpo externamente como internamente, né? Então, debaixo de todo tecido epitelial tem conjuntivo frouxo. Por isso que o conjuntivo frouxo é o mais comum, é o mais abundante no nosso corpo, porque todo lugar que tem tecido epitelial, ele está ali embaixo. Toda superfície externa ou interna nossa tem um tecido epitelial e tem ele ali embaixo, nutrindo o tecido epitelial. Só lembrar da aula passada. Ah, não lembro, assiste ela de novo. Tá certo? Só lembrar da aula passada. Que a lâmina própria vai nutrir o tecido epitelial. Tá? Então, por isso que ele é o mais comum. Tá? O outro conjuntivo propriamente dito é o denso. Então, TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. TCPD denso. Predomínio de fibras colágenas. Né? Então, aqui nós temos o predomínio de fibras colágenas. E aí nós temos duas situações. Ou as fibras colágenas estão em todas as direções,
ou elas estão paralelas. Ou elas estão paralelas. Se elas estiverem em todas as direções, eu chamo de TCPD denso não ordenado ou não modelado. Tá? Se elas estiverem paralelas, eu chamo de TCPD denso ordenado ou modelado. Certo? Bom, agora vamos entender a lógica disso aí, que tem uma lógica. Aqui tem uma lógica. A fibra colágena, nós falamos dela agora há pouco, ela é uma fibra resistente a trações. Ela é resistente a trações. Tá? Então, um tecido que tem muita fibra colágena, ele vai ser resistente a trações. Então, olha aqui, ó. Derme. O que é derme? Derme é a segunda camada da pele. A primeira camada é o tecido epitelial, epiderme. A segunda camada é o conjuntivo denso, conjuntivo propriamente dito, frouxo e denso. E o denso é a maior parte. Então, na sua pele, debaixo do tecido epitelial, tem um conjuntivo frouxo. Debaixo do conjuntivo frouxo tem o denso. Você vai ver uma imagem disso aí. Fibras colágenas em todas as direções. Por quê? Porque suporta trações em todas as direções. Por exemplo, se você tomar um beliscão no braço, puxar para cá, puxar para lá, puxar para não sei o quê, a pele não arrebenta. Porque ela resiste às trações em todas as direções. Porque as fibras colágenas da derme estão espalhadas em todas as direções. Agora, num tendão do calcanhar, ou tendão aqui de movimentação, que o músculo puxa os dedos aqui, né? No tendão, tá? Aqui no tendão, aqui no, né? O cotovelo aqui, certo? No bíceps aqui, né? Certo? Tendão, tá? No tendão é uma corda. Ele tem tração só numa direção. Então, esse tendão aqui, certo? Durinho aqui, né? Ele só tem tração numa direção, só nessa direção, do movimento, né? De flexão e extensão do braço. Tá? Então, as fibras colágenas são paralelas, para dar resistência naquela direção. Então, nos tendões, as fibras são paralelas para somar resistência de todas elas e dar uma resistência naquela direção, que é a direção que o tendão é tracionado. Tá certo? Então, por isso que existe o denso não ordenado. A gente não chama de desordenado, porque não é uma desordem, é uma coisa organizada. É para resistir às trações em todas as direções. Pele. E o ordenado, tendão, certo? Ligamentos também, ligamentos, tendões, tá? Que resistem a trações numa única direção. Então, são paralelos para isso. Tá? Então, isso são os TCPDs. TCPD frouxo, TCPD denso. Agora, olha essa imagem. Olha essa imagem. A prova das ciências médicas, tá? Ela tem apelado para essas imagens. Histologia cai nas ciências médicas mesmo. E tem caído imagens. Tá? E algumas tranquilas, outras nem tanto. Tá? Essa imagem para mim aí é uma das imagens, essa foto aí não é minha, infelizmente, né? Isso é de um atlas de histologia. Essa imagem aí, ela é maravilhosa. Certo? Eu sou suspeito para falar, porque o meu bacharelado e o meu mestrado foi em cima de histologia. Certo? Foi em cima de histologia, quer dizer, é a minha especialidade. Tanto que eu nem gosto de dar muito aula de histologia, não, porque eu tenho uma tendência a falar demais de histologia. Certo? Então, eu gosto, assim, igual, né? Aviso, ó, vou dar aula de histologia, que eu não gosto de dar muitas vezes no ano, não, porque
Eu tenho uma tendência a falar muito de histologia. Então, essa imagem é maravilhosa. Olha para você ver. Vê se você vai concordar comigo. Vamos ampliá-la aqui. Esse negócio aqui, avermelhado, é o tecido epitelial. É a epiderme da sua pele. Tá? E você vê que são várias camadas de células, que são várias camadas de núcleos, e os núcleos lá em cima vão ficando achatados. Os núcleos lá em cima são achatados. Então, é um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Só que tem esse material em cima dele que não tem núcleos. Isso é a queratina. Isso é a queratina. Tá certo? Isso é a queratina. Então, tecido epitelial estratificado, tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, células achatadas, aqui, ó, os núcleos achatadinhos, ó, queratinizado. Tá? Bom, esse tecido epitelial, ele, embaixo dele tem um tecido conjuntivo, que é a lâmina própria. Que é a lâmina própria. Que é o TCPD frouxo. Por que eu sei que isso aqui é o TCPD frouxo? Porque se eu aumentar essa região aqui, ó, eu vou ver um tanto de núcleos de células, que são os vários tipos de células do conjuntivo. Não dá para identificar aqui pelo núcleo. Tá? Aqui não, mas no microscópio algumas a gente conseguiria. E fibras. Tem fibras também. Substância fundamental. De tudo, um pouco. Então, isso aqui é a lâmina própria, TCPD frouxo. Agora, se você descer um pouquinho, você vai ver essas coisas grossas aqui, ó, cortadas de comprido, longitudinal ou transversal. Essas coisas grossas, alaranjadas aqui, ó, são fibras colágenas. São fibras colágenas, olha aqui, ó. Fibras colágenas. Cortadas assim ou cortadas assim. Tá certo? Longitudinal ou transversal. Então, aqui embaixo eu tenho um predomínio de fibra colágena. Você vê que tem poucos núcleos de células. Tem poucas células. Tá? Em alguns locais tem mais, outros tem menos. Mas é inegável, né, que essa região aqui, ó, tem mais células do que essa região aqui de baixo. Então, olha que maluquice. Tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado. A lâmina própria de conjuntivo frouxo. Fazendo essas reentrâncias, inclusive para garantir a nutrição e a fixação da epiderme no conjuntivo. E o conjuntivo denso que é embaixo. Tá? E o conjuntivo denso aqui embaixo. Então, aqui você tem duas camadas da pele. A epiderme, que é o epitelial queratinizado, e a derme, que é o conjuntivo frouxo e o conjuntivo denso. As duas primeiras camadas da pele. Tem uma terceira camada mais embaixo. Tá? Tem uma terceira camada mais embaixo, que é o conjuntivo adiposo, que predomina adipócitos, né? Que é chamada hipoderme, tela subcutânea, panícula adiposo, etc. Então, tá de novo. Que é a terceira camada da pele. Então, você tem a epiderme, epitélio, a derme, conjuntivo frouxo e denso, e a hipoderme, conjuntivo adiposo, predomínio de adipócitos. Olha ele aí. Conjuntivo adiposo, predomínio de adipócitos. Adipócito, 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 vaso sanguíneo. Olha um vaso sanguíneo passando no meio do conjuntivo. Olha um vaso sanguíneo passando no meio do conjuntivo. Tá? Mas essas células globosas aqui, ó, são os adipócitos. Ah, Ramon, eu achei que eu ia ver eles bonitinhos assim, ó. Claro que não, né, filho? Isso aqui é desenho esquemático, tá? Na prática, um embola com o outro. Nem sempre dá para ver o núcleo, né? Às vezes tem uma manchinha escura aqui que você acha que é o núcleo dele, né? Mas pode não ser também.
tá? Porque depende do corte, né? Nem sempre o núcleo vai aparecer. Aí os alunos ficam imaginando que vai olhar no microscópio, vai ver exatamente assim, não vai. Você tem desenho esquemático. No microscópio você tem que interpretar mais as coisas, tá? Então, esse aqui já é o conjuntivo de propriedades especiais. Já é o tecido conjuntivo adiposo. Tá certo? Aqui já é o adiposo. Aqui, outro tecido conjuntivo de propriedades especiais, o elástico. Predomínio das fibras elásticas. Lembra que eu falei que é zigue-zague das fibras elásticas? Isso aqui é parede de artéria. Tá? Isso aqui está com cara de parede da artéria aorta. O início da artéria aorta, o início da artéria pulmonar e o início da artéria aorta, eles têm fibras elásticas. Mas na hora que o coração joga o sangue na artéria aorta e joga o sangue na artéria pulmonar, a artéria acomoda o sangue. A artéria tem que ter uma elasticidade, entendeu? Na hora que o coração joga o sangue na artéria, ela tem que ter uma elasticidade. Com o tempo, ela pode perder essa elasticidade. Aí dá problema, a pressão sobe, o indivíduo vai ter pressão alta, né? Mais idoso vai ter pressão alta, etc. Então, aqui eu tenho um conjuntivo elástico, predomínio de fibras elásticas. E aqui eu tenho um conjuntivo mucoso, que está predominando esse trem branco aí. Ó. Tem uma célula ali, uma célula aqui, uma fibrazinha ali, mas está predominando esse trem branco, que é a substância fundamental amorfa. Tá? Que é a substância fundamental amorfa. Então, esse tecido elástico tem dois locais que a gente encontra aí. Tá? Início das grandes artérias e no pulmão. No pulmão tem tecido elástico, claro. O pulmão o tempo todo está expandindo e voltando. Ele expande e volta. Por que ele volta? Por causa da fibra elástica. A contração muscular traciona a fibra elástica. Inspiração. A contração muscular traciona as fibras elásticas. Ó. Inspiração. Ela relaxou. Expiração. Excesso de fibra elástica, tecido elástico. Tá? Então, no início das grandes artérias e no nosso pulmão, tem tecido elástico. Esse tecido mucoso, polpa dentária, em formação e cordão umbilical. E cordão umbilical. É onde se encontra esse conjuntivo mucoso. Tá? Esse conjuntivo mucoso a gente encontra na polpa dentária em formação e no cordão umbilical. Certo? E no cordão umbilical. Então, vocês provavelmente não têm nenhum dos dois. Não tem nenhum dos dois mais. Nem tem dente em formação, o que você tinha que formar, você já formou, tá? E nem tem cordão umbilical. Não sei que está grávido, né? Aí tem cordão umbilical. Aí não é nem o seu, né? Tá? Beleza? Muito bem. E volta aqui no quadrinho. Conjuntivo propriamente dito, tá? Conjuntivo propriamente dito, frouxo, denso. Propriedades especiais, né? Eu falei do adiposo, do elástico, do mucoso. Falta falar do hematopoético. Então, aqui, ó, adiposo, elástico, mucoso. Predomina muco? Não. Substância fundamental amorfa. Predomina a substância fundamental amorfa. SFA. Pode usar essa sigla à vontade também. Tá certo? Pode usar essa sigla à vontade também. E aqui nós temos o hematopoético. Hematopoiese. Poiese e formação. Hemato, sangue. Formador de células do sangue. Formador de células do sangue. Aí tem dois tipos. O linfóide, que produz linfócitos e monócitos, que são dois tipos de glóbulo branco, e o mieloide, que produz todos os tipos de células do sangue,
hemácia, plaqueta, glóbulos brancos, inclusive linfócito e monócito também. Mieloide está representado aqui em vermelho, aqui nos desenhos. Tá? Então, o timo, que é um órgão que se desenvolve em cima do coração, até mais ou menos 12 anos de idade, depois regride. O baço, as amígdalas, as adenoides, os linfonodos, que são dilatações dos vasos linfáticos. Vasos linfáticos são vasos que recolhem líquidos que acumulam nos tecidos, tá? Vasos linfáticos. Então, as dilatações são chamadas linfonodos. Tem muitas dilatações na região da virilha, axila e pescoço. Tá? E o apêndice são órgãos linfóides, produtores de linfócitos e monócitos. São dois tipos de glóbulo branco. Agora, o azul, o mieloide, é a medula óssea. Medula óssea, presente basicamente em todos os nossos ossos. Né? Alguns ossos têm muito pouco, mas teoricamente todos têm. Né? Medula óssea. Tecido mieloide, medula óssea. Não vai confundir com medula espinhal, não. Medula nervosa, não. Medula nervosa é tecido nervoso. Tá? Medula óssea é tecido hematopoético, produtor de células do sangue. Tá? Bom, e aí nós temos o sangue, também chamado conjuntivo sanguíneo, né? Conjuntivo sanguíneo, que é um outro tipo de tecido conjuntivo. Volta lá, ó, volta lá. Já falamos dos conjuntivos propriamente dito, TCPD, frouxo e denso. Conjuntivo de propriedades especiais. Agora vem o sangue. Certo? E, por último, os conjuntivos de sustentação. Então, o sangue, ou conjuntivo sanguíneo, tem a parte líquida, que aqui a gente chama de plasma, né? Que é a parte líquida, semelhante à substância fundamental amorfa, né? Aí você tem água, íons, glicose, proteínas. Dentro dessas proteínas aí você tem enzimas, anticorpos, fatores, são proteínas que participam da coagulação do sangue. Fatores de coagulação. São aqueles que faltam na pessoa hemofílica. Né? E você tem os elementos figurados. Tá? Plasma é mais ou menos 50%, 55%, e uns 50%, 45% são os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? As hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que tem essa forma de disco bicôncavo. Tá? Isso aqui é o microscopia eletrônica de varredura. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Aqui está um deles. Isso aqui parece um linfócito. Então, tem leucócitos que têm grãos dentro deles, grãos visíveis no microscópio comum, são chamados, então, de granulócitos. Tá? Então, tem o neutrófilo, eosinófilo e o basófilo. E os agranulócitos, que são o linfócito e o monócito. O linfócito e o monócito, nós já falamos dele hoje. O linfócito é que dá origem ao plasmócito, lá do conjuntivo, e o monócito dá origem ao macrófago, lá do conjuntivo. Linfócito dá origem ao plasmócito, monócito dá origem ao macrófago. E temos as plaquetas ou trombócitos, que, você deve saber muito bem, participam da coagulação do sangue. Né? Então, hemácias são transportadoras de gases, especialmente oxigênio. Leucócitos são células de defesa. E plaquetas participam da coagulação do sangue. Isso é o geral do geral, né? Isso é o mais simples possível. Falando um pouquinho mais das hemácias. Então, aqui, ó, microscopia eletrônica colorizada, tá? Colorizada. Elas têm uma forma de disco bicôncavo e elas são anucleadas nos mamíferos. Tá? Nos mamíferos, as hemácias não têm núcleo, elas perdem o núcleo durante sua formação. Por causa disso, o tempo de vida delas é limitado.
Nossas hemácias vivem em torno do máximo de 120 dias, de 100 a 120 dias. Quando elas estão velhas, elas são destruídas no baço, processo chamado de hemocaterese. Então, a hemácia vive 120 dias. Na hora que ela fica velha, ela fica deformada. Aí ela é destruída no baço. E elas são produzidas na medula óssea. Né? Processo chamado de eritropoiese. Poiese, formação, eritroeritrócito. Contém hemoglobina. A hemoglobina tem um átomo central de ferro na estrutura dela. Né? A hemoglobina tem um átomo central de ferro para transportar oxigênio. Tá? O homem tem cerca de 5 milhões de hemácias por milímetro de sangue, milímetro cúbico de sangue. A mulher tem um pouco menos, e isso se justifica em parte por causa da menstruação. A menstruação, a mulher perde sangue e repõe com líquido, com água. Então, o sangue da mulher é um pouquinho mais ralo, né? Tem menos hemácias, um pouquinho mais ralo que o sangue do homem. E isso não é ruim, porque esse sangue um pouquinho mais ralo é mais fácil de bombear, dá menos trabalho para o coração, menos chance de problema cardíaco. Tá? Agora, pessoas que moram em altitudes e recém-nascidos têm um número de hemácias próximo de 7 milhões por milímetro cúbico. Por quê? Porque o recém-nascido estava roubando o oxigênio do sangue da mãe, pela placenta. Então, ele tinha que ter mais hemácias para fazer isso. Tá? E pessoa que vive em altitude, ela tem que competir, né? Pegar esse oxigênio do ar, porque o oxigênio é rarefeito. O oxigênio no ar é rarefeito. Tá? Então, tem uma dificuldade de pegar esse oxigênio do ar. Então, daí tem que ter mais hemácias, 7 milhões de hemácias, né? Pessoas que vivem em altitude. Tá? Então, são detalhes importantes. Glóbulos brancos, leucócitos, tem de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico. Quer dizer, muito menos do que glóbulo vermelho, está vendo? Lá está na faixa de 5 milhões, que está na faixa de 5.000. Então, glóbulos brancos ou leucócitos, a gente tem muito menos. Tá? Aí tem os 5 tipos. O neutrófilo, que é esse primeiro aqui, que tem grãos visíveis aí no citoplasma. Por isso, ele é classificado como granulócito, grãos visíveis no citoplasma. Todos os 3 aqui, está vendo? Tem grãos visíveis no citoplasma. Na maioria das vezes, esses grãos são lisossomos. Na maioria das vezes, não é sempre, não. Então, esses neutrófilos, eosinófilos, basófilos têm grãos. E o linfócito e o monócito não tem. Então, eles são agranulócitos, sem grãos visíveis no citoplasma. Visíveis. Eles têm lisossomo, só não é visível. Tá? Então, o neutrófilo ele faz defesa por fagocitose. Ele é um fagocitador. Ele tem esse núcleo parecendo linguiça com churrasco, todo dividido em lobos, certo? É um fagocitador. O linfócito, defesa humoral, defesa celular, porque tem o linfócito B e o linfócito T. Existe o linfócito B, que participa da produção de anticorpos, e o linfócito T, que participa da atração de células fagocitárias. Então, ele participa dos 2 tipos de defesa, humoral e celular. Monócito, defesa pela fagocitose. O eosinófilo, também chamado acidófilo, participa em processos alérgicos. Ele faz fagocitose em processos alérgicos, como rinite crônica, por exemplo. E o basófilo tem uma função um pouco conhecida. A gente acha que está envolvido com choque anafilático, tá? Mas ele tem uma função um pouco conhecida. Por quê? Porque ele é raro. Essa ordem que eu coloquei aqui, tá? É a ordem decrescente de quantidade no sangue. É a ordem decrescente de quantidade no sangue. Então, o glóbulo branco mais encontrado no sangue, em torno de 60%, é o neutrófilo. Tá? Depois vem o linfócito, em torno de 25%. E aí vem o monócito, uns 8%.
o eosinófilos 3%, e o basófilo, às vezes, nem tem. Quer dizer, nem dá para ver. O que tem, né? Aí você faz o exame de sangue, às vezes ele nem aparece. Tá? Às vezes ele nem aparece. Certo? Basófilo. Então, é isso. Tá? Guarde essas funções, são importantes. E guarde essa sequência também. Né? Aí o pessoal faz aqui a brincadeira para guardar, né? Não leia meu extrato bancário. Né? Não leia meu extrato bancário. Certo? Então, eles fazem essa brincadeirazinha para guardar essa sequência. Neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo, basófilo. Tá? Maioria aqui, ó, defesa, tá vendo? Fagostose, defesa humoral celular. Defesa humoral é produção de anticorpos. Né? Fagostose, atuar em processo alérgico, fazendo fagostose também. Esses são células de defesa, basicamente. Tá? E aqui, então, nós temos uma região com inflamação. Imagine que tem umas bactérias provocando inflamação. Aqui, ó, esses tracinhos aqui são bactérias, tá? Esses tracinhos aí são bactérias, e elas estão provocando inflamação ali naquele local. Então, o que vai acontecer? O mastócito vai liberar histamina, vai dilatar o vaso sanguíneo, vai dilatar o capilar. O neutrófilo, que é aquele que tem o núcleo parecendo linguiça para churrasco, o neutrófilo vai aproveitar e vai sair pela parede do capilar, passando entre duas células do capilar. Veja as células do capilar, células de revestimento achatadas, uma camada de células, tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, tecido epitelial de revestimento simples pavimentoso, parede de vaso sanguíneo. Tem um espaçozinho entre as células. O neutrófilo sai por aí. Esse processo é chamado de apedese. Quando um glóbulo branco sai do vaso sanguíneo e vem para o conjuntivo, passando por entre as células, emitindo pseudópode, isso é chamado de apedese. Aí o neutrófilo vem, qual que é a função do neutrófilo? Fagostose. Aí o neutrófilo vem fagocitar as bactérias. Tá? Então, num processo inflamatório, as bactérias estão lá, os neutrófilos vão lá fagocitar as bactérias. Às vezes o neutrófilo ganha, às vezes a bactéria ganha. Aí arrebenta os neutrófilos. E esse conjunto de neutrófilos mortos, mais bactérias, não sei o que aí, ó, esse conjunto é que a gente chama de pus. Restos de bactérias e de neutrófilos. É o que a gente chama de pus. Tá? Então, é isso. Isso aqui é uma região, um processo inflamatório recente, inflamação aguda. Tá? Um prego entrou na pele da pessoa, bactérias entraram ali na pele da pessoa. Os neutrófilos vão atravessar a parede do vaso sanguíneo por diapedese, a passagem do glóbulo branco pela parede do vaso sanguíneo, e vão fazer fagostose. Então, pensa bem no vestibular igual das ciências médicas, o tanto de coisa que dá para perguntar aqui. Processo inflamatório, histamina, liberada pelo mastócito. Capilar, parede de vaso sanguíneo, epitélio simples pavimentoso. Tá? Que célula é essa e qual a sua função? Hemácia, transporte de oxigênio. Que célula é essa que está atravessando a parede aqui, neutrófilo, defesa pela fagostose? E o linfócito ainda ficou lá para trás, ó. O linfócito. O linfócito era redondinho, tem um núcleo muito grande. Olha lá, ó, o linfócito. Redondinho, tem um núcleo muito grande. Então, aqui dá para perguntar trem demais. Até de bactérias, se quiser, né? Se quiser perguntar de bactéria, está cheio aí, ó. Célula procariota, não sei o quê, parará, parará. Certo? Então, esse desenho aí, com a prova desses vestibulares de medicina, é prato cheio. Isso aí é prato cheio. Tá? Bom, então, falando da hemácia,
do glóbulo branco. Falta falar da plaqueta, composta. As plaquetas participam da coagulação do sangue. Participam da coagulação do sangue. Como assim? Plaquetas são fragmentos de células, tá? Elas não são células inteiras, elas são fragmentos de uma célula que existe na medula óssea. Plaquetas são fragmentos de uma célula chamada megacariócito. Tá? Plaquetas são fragmentos do megacariócito, que é uma célula presente na medula óssea. Tá? Então, isso aqui são plaquetas. Elas estão lá no seu sangue, representadas aqui em amarelinho. Glóbulo vermelho, glóbulo branco, representado em vermelho e branco, para ficar bonitinho, né? Aí seu vaso sanguíneo rompeu, tá vendo? As células epiteliais achatadas aí, ó. O endotélio, né? Lembra que chama endotélio? Tecido epitelial da parede do vaso sanguíneo chama endotélio. O epitélio simples movimentoso chama endotélio. Então, o endotélio arrebentou aqui, ó. O sangue está vazando. O lugar onde o endotélio arrebentou produz uma substância que é chamada fator de agregação plaquetária. Então, na hora que as plaquetas passam por ali, o sangue está vindo, né? Na hora que as plaquetas amarelinhas passam por aí, elas se agregam, elas se ajuntam e liberam uma substância que tem dentro delas, chamada tromboplastina, tá? Conhecida também com o nome de tromboquinase, é uma coisa. Tromboplastina ou tromboquinase, tá? Libera essa substância. Essa substância, na presença de cálcio, vai pegar uma proteína que vem do fígado, produzida por ação da vitamina K. Você já deve ter ouvido falar que vitamina K tem a ver com a coagulação do sangue. Tá? Então, a tromboplastina mais o cálcio pegam essa protrombina que vem do fígado e transformam em trombina, que é outra proteína. E essa proteína trombina vai pegar o fibrinogênio, que são proteínas pequenas que tem no sangue, vão juntar e vão formar proteínas grandes, fibrina, rede de fibrina. Presta atenção. Rompeu o vaso. O sangue está saindo. O sangue está saindo. Hemorragia. O sangue está saindo. Hemorragia. O que acontece? O fator de agregação plaquetária junta as plaquetas. Elas liberam tromboplastina, que na presença de cálcio transforma protrombina em trombina, que transforma fibrinogênio em fibrina. Essa fibrina vai formar uma rede de fibras aqui. Ó. Vai formar uma rede aqui de fibras. Tá? Onde o vaso arrebentou. Onde o vaso arrebentou. Vai formar uma rede de fibras. Tá? E aí o que acontece? Essa hemácia que estava tentando fugir ali, ó, aquela hemácia que estava tentando fugir, ela vai ficar presa na rede. Elas vão ficar presas na rede. Então, você vai ter a rede de fibrina e as hemácias vão ficar presas na rede. Então, vai formar uma rede aqui, ó. Vai formar uma rede de fibrina. Tá? Vamos fazer um esquema assim, bem elementar. E as hemácias vão ficar presas, então não vai vazar mais o sangue. Vai fechar, vai fazer um tampão. Vai fazer um tampão, certo? A fibrina com as hemácias. E vai fechar o sangramento. Então, isso se chama coagulação do sangue. Isso é que se chama coagulação do sangue. Tá?
Então, a coagulação do sangue envolve várias substâncias. Na verdade, são 13. Aqui eu coloquei menos. Aqui eu coloquei os fatores de agregação plaquetária, 1. A tromboplastina, que é liberada pelas plaquetas, 2. O cálcio, 3. A protrombina, 4. E o fibrinogênio, 5. Porque a trombina vem da protrombina, a redifibrina vem do fibrinogênio. Tá certo? Aqui eu representei 5 fatores de coagulação. Na verdade, são 13. Tá? Na verdade, são 13. Certo? E em determinadas situações, alguns deles são inibidos. Por exemplo, a aspirina inibe os fatores de agregação plaquetária. A aspirina impede a agregação de plaquetas, então impede a liberação de tromboplastina, que desencadeia o processo todo. Então, tomar aspirina dificulta a coagulação do sangue. Tomar aspirina dificulta a coagulação do sangue. Por isso que na dengue tem que se evitar a aspirina. Porque a dengue pode evoluir para uma forma mortal, chamada dengue hemorrágica. Tá? Que é onde a pessoa vai ter hemorragias e pode morrer. E aí, se ela estiver tomando aspirina, aí lascou mesmo. Né? Quer dizer, a pessoa já tem hemorragia, o sangue não coagula, porque a aspirina inibe os fatores de agregação plaquetária. Tá? Então, por isso que não pode tomar aspirina na suspeita de dengue. Aí vem aquele aviso do Ministério da Saúde, né? Esse medicamento é contraindicado nos casos de dengue, né? Porque contém aspirina, ácido acetilsalicílico, que bloqueia a coagulação do sangue, impede a coagulação do sangue. Tá? Certinho? Inclusive, é um medicamento bem complicado, apesar de ser bobo, né? Vendido sem receita médica nem nada. Tá? É um medicamento que tem essa complicação. Tá? Então, sangue, plasma e os elementos segurados. Hemácias são grandes transportadoras de gases, especialmente oxigênio. Leucócitos, na sua maioria, células de defesa. Plaquetas ou trombócitos participam da coagulação do sangue através dessa cascata bioquímica de coagulação. A gente chama isso de cascata, reação em cascata. Os fatores de agregação plaquetária desencadeiam a liberação da tromboplastina, que junto com o cálcio transforma protrombina em trombina e transforma fibrinogênio em fibrina. Já vi vestibular perguntar isso aqui tudo, tá? Dá até os quadradinhos assim para você completar. Ó. Quem é que é esse cara? Quem é que é esse aqui? Quem é que é esse aqui? Quem é que é esse aqui? Já vi vestibular fazer isso. Tá? E aproveita que esse aí está resumido. Porque, na verdade, conforme eu falei, são 13 fatores que participam da agregação, da coagulação do sangue. Escrevi um negócio errado aqui. Megacariócito. Megacariócito, célula de núcleo grande. Megacariócito, célula de núcleo grande. É uma célula presente na medula óssea que origina as plaquetas. Tá? Que origina as plaquetas. E o tecido conjuntivo de sustentação. Aí, tecido conjuntivo de sustentação, nós temos o cartilaginoso e o ósseo. O cartilaginoso e o ósseo. Tá? Então, o cartilaginoso, tá? Ele é avascularizado, cuidado com isso. É o único conjuntivo avascularizado. Os tecidos conjuntivos têm vaso sanguíneo, cartilaginoso não tem. Portanto, nesse aspecto, ele se assemelha ao tecido epitelial, que é avascularizado também, né? Nesse aspecto. Se você pegar uma peça cartilaginosa, por exemplo, sua orelha, imagina um corte da orelha. Cortou um pedaço da orelha, estilo Van Gogh, né?
cortou um pedaço da orelha, tá? Cortei um pedaço da orelha, certo? E virei esse pedaço para você. Então, existe uma camada de conjuntivo denso envolvendo a peça cartilaginosa da orelha. Existe uma camada de conjuntivo denso. Então, para um lado e para o outro, debaixo da pele, que tem a pele, né, também, né, que não está representada aí. Tem uma camada de conjuntivo denso, chamado pericôndrio. E ali tem vasos. Posso deixar vermelho mesmo, porque ali tem vaso. Só ali que tem vaso. Aí os nutrientes vão passar por difusão aqui para o meio, porque o meio da cartilagem não tem vaso. Tá? Então, no meio da cartilagem, nós vamos ter as células cartilaginosas, chamadas condrócitos. Condrócitos. E na beirada, nós vamos ter os condroblastos. Espera aí, Ramon, não entendi esse negócio, não. Aqui na beirada, você tem células jovens, chamadas condroblastos. Essas células jovens, elas estão muito próximas dos vasos sanguíneos. Deixa eu mudar a cor delas aqui. A cor delas está muito fraquinha. Deixa eu dar uma caprichada aqui na cor delas. Elas estão aqui, ó, essas células jovens, perto do pericôndrio. Tem pericôndrio lá em cima, tem pericôndrio aqui embaixo, tá? Pericôndrio é o conjuntivo denso aqui em cima, aqui embaixo. Essas células recebem muitos nutrientes, porque elas estão perto do sangue. Aí elas multiplicam. Na hora que elas multiplicam, elas se prendem na substância intercelular, porque elas produzem substância intercelular. Então, elas vão produzir substância em volta delas, vão multiplicando e vão ficando presas na substância intercelular, formando o que a gente chama, então, de ninho de condrócitos. Então, a célula jovem é o condroblasto. A célula madura é o condrócito. Tá? Blasto quer dizer célula jovem. Cito quer dizer célula madura. Tá? Então, os condroblastos se transformam em condrócitos, formam ninhos de condrócitos. Você vai ver, isso é a característica do tecido cartilaginoso. Então, viu um desenho de tecido cartilaginoso, é muito fácil identificar. Células agrupadas em ninhos. E aqui no meio é a substância intercelular, que é a substância fundamental amorfa, mais fibra colágena, que você não está vendo, mas elas estão aqui. Certo? Aqui tem a substância fundamental amorfa e tem fibra colágena. E aqui os ninhos de condrócitos. Então, a peça cartilaginosa é assim. Sua orelha, por exemplo. Tá? Cartilagem do nariz, mesma coisa. Tá? Existem 3 tipos de tecido cartilaginoso. A cartilagem hialina, que é 80% das cartilagens do corpo, presente na traqueia, maior parte da laringe também, tá? Na parede do nariz, e na superfície de articulação dos ossos. Você já viu que um osso articula com o outro? E ali na articulação é lisinho, né? Ali é uma cartilagem hialina, para diminuir o atrito. Bem lisinha, para diminuir o atrito. Tá? Então, 80% das articulações, 80% das nossas cartilagens são hialinas. Nós temos cartilagem elástica, que tem muita fibra elástica. Na orelha, chamado também de pavilhão auditivo, né? E na epiglote, que é uma dobrazinha que tem na laringe, para evitar que a comida entre no pulmão. Toda vez que você engole alguma coisa, essa epiglote fecha a glote. Glote é a entrada do pulmão, entrada da traqueia, laringe, traqueia, pulmão. Então, na hora que você engole alguma coisa, a epiglote fecha a glote
E esse movimento dela é por causa de fibra elástica que ela tem. Então, a cartilagem elástica. E tem a cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, que é uma cartilagem riquíssima em colágeno, tá? Que fica entre as nossas vértebras, lá na coluna vertebral. Então, entre as vértebras na coluna vertebral, tem um disco de cartilagem, para diminuir o atrito entre as vértebras na coluna vertebral. Tá? Então, isso é cartilagem fibrosa, como os discos intervertebrais. Então, esses são os tipos de cartilagem. Tá? Agora, o tecido ósseo guarda semelhança com isso aí. Guarda semelhança. Tá? Então, aqui, ó, tecido cartilaginoso tem uma camada de conjuntivo denso, pericôndrio, células jovens, condroblastos, que vão dar origem a células maduras presas no meio da cartilagem, em ninhos, o pessoal chama também de grupos isógenos. Grupos isógenos. Isógenos porque tem a mesma origem, a mesma gênese. Vem de uma célula que for presa ali no meio daquele conjunto, daquele substância fundamental, né, daquela substância tecicular. Então, você tem as células jovens, condroblastos, células maduras, condrócitos. Tecido ósseo. Aqui está um osso longo, só para vocês localizarem aqui alguns conceitos importantes. Aqui está um osso longo. A extremidade dos ossos longos é chamada epífise. O meio do osso longo é chamado diáfise. E existe um disco de cartilagem entre a epífise e a diáfise. Esse disco de cartilagem, chamado disco epifisário, está ele aqui, ó. Ele é visível até os 18 anos de idade. Até os 18 anos de idade, você enxerga o disco epifisário. Essa cartilagem do disco epifisário produz tecido ósseo. Na verdade, ela morre e é substituída por tecido ósseo, provocando crescimento dos ossos em comprimento. Tá? Então, principalmente para cá. Ó, tá? Ela dá origem a novos, ela é destruída e produz tecido ósseo, o osso vai crescer na pessoa também. Então, enquanto a pessoa está na fase de crescimento, ela tem disco epifisário. Então, nas mulheres, isso aí vai desaparecer aos 18 anos. Nos homens, aos 21 anos. O homem cresce mais que as mulheres. O homem cresce até os 21 anos. Certo? Isso é usado em medicina legal. Acharam um cadáver. Lá não sei aonde, lá. Sobrou só os ossos. Alguns ossos. Aí acharam um fêmur lá. Se o fêmur tiver disco epifisário, é porque é de um jovem. Se for homem, 21 anos para menos. Se o fêmur não tiver disco epifisário, já é um adulto. Então, isso é usado em medicina legal. Tá? Para ter uma ideia da idade do indivíduo. É claro que medicina legal é cheia das contas, tá? Que você descobre idade, sexo, altura, peso, um monte de coisa aí, a partir de um fêmur. Tá? A partir de um fêmur. Dá para descobrir um monte de coisa. Tá? Mas isso deixa para depois, deixa para a faculdade, que isso é outro assunto. Né? Olha aqui, ó. Um osso articulando com outro osso. Articulando com outro osso. Está aparecendo essa articulação aqui do ombro. Tá? Está aparecendo essa articulação do ombro. Tá? Só que está tudo cortado, né? Tudo em corte. Então, você vai ver que tem dois tipos de tecido ósseo. Existe esse tecido ósseo grosso aqui, ó,
que chama tecido ósseo compacto. Aqui, ó. Tecido ósseo compacto. E tem esse outro cheio de travezinhas, com espaços entre elas, inclusive a medula óssea ocupa esses espaços. Essas travezinhas aí ficam parecendo esponja. Então, por isso chamado tecido ósseo esponjoso. Existe tecido ósseo esponjoso e existe tecido ósseo compacto. Nas provas, eles gostam de perguntar mais o compacto. Mas vamos ver o esponjoso como é que é. Nós vamos pegar uma travezinha óssea dessas aqui, ó. Nós vamos pegar um pedacinho disso aqui e vamos ampliar no microscópio. Está aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma travezinha óssea ampliada. Isso aqui é uma travezinha óssea, ó. Aqui tem um pedaço de uma outra. Tá? Lá no meio do tecido ósseo esponjoso. Tá certo? Aqui que eu vou ter em volta? Células jovens. Osteoblastos. Que vão produzir substância intercelular, vão ficar presos na substância intercelular. Está vendo esse aqui? Está caminhando para cá, está ficando preso na substância intercelular, esse aqui de baixo também. E aí vai chamar osteócito. Aí vai chamar osteócito. Lembra da cartilagem? O condroblasto dá origem ao condrócito? Então, o osteoblasto dá origem ao osteócito. Tá? E a substância intercelular é formada de quê? Principalmente de colágeno e fosfato de cálcio. Uma parte orgânica, proteica, né, que é o colágeno, e uma parte inorgânica, que é o fosfato de cálcio. Tá? Uma parte orgânica e uma parte inorgânica. Certo? Bom, além dos osteoblastos e osteócitos, tem uma outra célula aqui com muitos núcleos, tá vendo? Que chama osteoclasto. Osteoblasto e osteócito produzem substância intercelular, colágeno. Osteoblasto e osteócito produzem colágeno. O osteoclasto, em vez de produzir, ele destrói. Ele fagocita a matriz óssea. Para quê? Olha que importante isso aqui. O osteoblasto e o osteócito, eles pegam sais minerais do sangue. Aqui é um vaso sanguíneo, as hemácias aqui. Eles pegam sais minerais do sangue. Tá? Deixa eu aumentar essa setinha aqui, vai ficar um pouquinho mais grossa. Eles pegam sais minerais do sangue e armazenam no tecido ósseo. Osteoblastos e osteócitos. Eles produzem colágeno, tá certo? Mas eles pegam também os sais minerais e armazenam no tecido ósseo, formando fosfato de cálcio, por exemplo. Então, o tecido ósseo é um armazém de sais minerais. Quando eu preciso dos sais minerais, eu tenho que tirar os sais minerais e mandar para o sangue. Então, quem tira os sais minerais é o osteoclasto. Então, nós temos, ao mesmo tempo, no osso nosso, sais minerais sendo colocados e sais minerais sendo retirados. Quando você é jovem, coloca mais do que retira. Quando é adulto, você tem um equilíbrio. Quando você é idoso, você retira mais do que você coloca. Se você retira mais do que você coloca, seu osso pode ficar poroso. Seu osso pode ficar quebradiço. Daí vem uma doença chamada osteoporose.
que pode ser por atividade excessiva de osteoclasto. Mas pode ser má alimentação, falta de vitamina D, não toma sol, né? Não forma vitamina D e tal, pode ter várias causas. Tá? Mas a osteoporose é isso, é a formação de poros no osso, porque está tirando mais fosfato de cálcio do que colocando. Então, fase de crescimento, eu estou colocando mais do que tirando. Lá no idoso, eu estou tirando mais do que colocando. E aí tem risco de fratura. Tá? Então, osteoblasto e osteócito produzem substância intercelular e o osteoclasto destrói, joga para o sangue. E fica esse ciclo aí, que é controlado por hormônios, tá? Que é controlado por hormônios. Tem hormônios que controlam isso aí. Então, isso é o esponjoso. Agora vamos ver o compacto. Pega um pedaço aqui do compacto e amplia. Então, vincar na beirada do osso aqui, ó, tá? Eu vincar na beirada do osso, tirei um pedaço aqui, ó. Parecendo um pedaço de bolo, pedaço de pudim. Tirei esse pedaço e ampliei ele aqui, tá vendo? Tá? Então, isso é o tecido ósseo compacto. Ele tem células, ele tem conjuntivo denso em volta, que é o periósteo. A cartilagem tinha o pericôndrio. Sempre comparando. A cartilagem tinha o pericôndrio, né? Agora aqui eu tenho o periósteo em volta. Células jovens osteoblastos, células maduras lá no meio, osteócitos. E os osteócitos têm prolongamentos. Eles parecem umas aranhazinhas, tá vendo? Eles parecem umas aranhazinhas, os osteócitos. Então, o tecido ósseo compacto, ele é formado pelos osteócitos e por canais que percorrem o tecido ósseo. Esses canais têm dentro deles vasos sanguíneos e nervos. Então, olha ele ampliado aqui do lado. Ó. O canal com vasos sanguíneos, artéria, veia e o nervo. Esses artéria, veia e nervo, eles entram por aqui, ó, e vão lá na medula óssea. Tanto para trazer material, quanto para levar material embora. Tá certo? Tem um vaso que chega, tem um vaso que sai. Tá? Esses canais que estão no sentido do comprimento do osso são chamados canais de Harvard. Os que estão no sentido da largura são chamados canais de Folkman. Fala com F, tá? É alemão. Folkman. Tá? Canais de Harvard, canais de Folkman. Então, dentro dos canais de Harvard e canais de Folkman, tem vasos sanguíneos e nervos. Os osteócitos ficam ali em volta. Os osteócitos têm prolongamentos igual aranhas. Então, eles pegam o nutriente para ele, passam para o outro, passa para o outro, passa para o outro. Por isso que eles têm esses prolongamentos. O nutriente passando de uma célula para outra. Porque aqui no meio não dá, porque aqui é mineralizado, é fosfato de cálcio. Então, os nutrientes passam pelos osteócitos, pelos prolongamentos dos osteócitos. Olha aqui uma imagem de microscopia, mostrando, então, o canal de Haveres, aqui. Tem um vaso sanguíneo no meio. Os osteócitos aí em volta. Então, os nutrientes passam para esse osteócito, e aí passa para esse, e aí passa para o outro, através de seus prolongamentos. Através de seus prolongamentos. Tá? Então, a nutrição do tecido ósseo depende dos canais de Haveres e canais de Folkman. Nutrição e inervação.
Então, o osso tem nutrição e inervação. Cartilagem é avascular. No meio da cartilagem não tem sangue, não. Sangue só no pericôndrio, onde é conjuntivo denso. Aí vai por difusão. Tá? Esse desenho aqui talvez se explique melhor. Tá? Olha aqui. Ó. Você tem um periósteo aqui fora. Aí você tem as células jovens osteoblastos, que vão virar osteócitos, parecendo aranhas. Os vasos sanguíneos entram nos canais de Folkman e Havers. Olha aqui em cima um canal de Havers, com o sistema de Havers, que são as camadas circulares de osteócitos em volta. Camadas circulares. Aqui já é tecido esponjoso. Aqui já é tecido esponjoso. Ali já é perto da medula óssea. Tá? Então, você vê que os vasos sanguíneos e nervos, eles penetram e vão aqui. Ó. Ah, mas não estou vendo nervo, não. Tem um verdinho aqui. Ó. Tem um verdinho muito discreto aqui, passando aqui. Mas a maioria é vaso sanguíneo mesmo. Tá? Levando nutrientes e tal para o interior do osso. Tá? Então, a nutrição do tecido ósseo depende desses vasos que estão no periósteo, desses canais de Folkman e Havers, e desses pequenos canais que a gente chama canalículos ósseos, que os osteócitos constroem. Certo? Então, isso é a nutrição do tecido ósseo. Então, isso aí fecha o conjuntivo. Você vê que o conjuntivo ele é complexo. Tá? Você tem que saber primeiro que existe a substância intercelular e que existem certos tipos de células importantes. Aí vem a classificação propriamente dita. Tem de tudo um pouco, ou predomina colágeno. Propriedades especiais, predomina adipose, predomina fibra elástica, predomina substância fundamental, produz sangue. O próprio sangue, com aquele monte de informações a respeito do sangue. Hemácia, glóbulo branco, plaqueta, é muita informação. E tecido conjuntivo, sustentação, cartilaginoso e ósseo. Certo? Então, conjuntivo é isso aí.